galera, aqui é a Drica de Oliveira do podcast Pode Acontecer e hoje estou com uma convidada especial, pra lá de especial, Gisele Pontes, que é psicóloga social e candidata a deputada federal, vem num papo maravilhoso com a gente, vai contar várias coisas, muitas novidades, tem assim uma ideia fantástica, incrível de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de tudo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, estou encantada. Inclusive, hoje pela manhã, nós nos falamos pelo WhatsApp. E eu falei, Gi, eu vou deixar para falar para você a emoção que eu senti de ter a responsabilidade de te entrevistar pessoalmente. Então, Gi, eu quero dizer que para mim foi um prazer. Quando veio a proposta de estar com você aqui nesse bate-papo, eu fiquei extremamente feliz, lisonjeada. E muito mais lisonjeada porque é a primeira entrevista num podcast. Ela que também é apresentadora do Papo Flex, tá? Que é o canal, né? É o canal do podcast delas, do Portal Flex, que é ela e a Anne Di que apresentam. Então eu vou passar a bola para ela. Eu queria muito que ela me fizesse, assim, na linguagem atual, uma timeline, Gi. Me conta, assim, quem é a Gi, de onde veio, onde nasceu. Vamos começar por aí, beleza? Fechou. Ótimo. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Gisele Pontes, fui muito bem apresentada pela Drica. Gratidão, Drica, por essa apresentação tão calorosa, tão receptiva. É muito bom, nossa, fico muito feliz, fico lisonjeada também de estar aqui nessa entrevista. E é sempre um prazer a gente estar assim, com mulheres à frente das conversas. A gente sabe o quanto ao longo da história a gente já passou por contextos aí de repressões. Então a gente vê nossa força feminina, é muito bonito. Então para mim assim, é muito gratificante, é um grande prazer ter toda essa força aqui da sua presença. Eu que estou extremamente né? emocionada, Mulher com medo. Negra, ativista com também. medo de pisar na bola. Vai pra cima, imagina. E eu tenho certeza que a gente vai bater um papo super legal. Só pra reforçar, eu não mais estou, né, ex-apresentadora de podcast, né? Não mais estou apresentando por conta da campanha, né? Tá. A gente tem que me afastar, então já tem um mês já que eu parei de gravar. E aí, agora que vai começar a esquentar a campanha mesmo, a gente fica nesse processo. Passado o período das eleições, eu vou lá para Brasília. Vai lá representar nós, fazer por nós. Mas, enfim, aí, né, dependendo do contexto, a gente vai retomar aí a apresentação. Mas vamos lá, então, pro timeline. Isso. Nossa, vamos lá. Faça uma linha do tempo. Olha, nossa, a gente fica assim, né? Tipo, e agora? É tão difícil a gente falar assim da gente. Sobre e ó, si, que né? tem coisas, hein, pra falar, muitas coisas. Bom, eu sou uma menina que nasci na periferia. Então, nasci ali no Carrão, no hospital lá, Cristo Rei. E depois eu vim, morei até 4 anos em Itaquera. E vim morar numa chácara aqui pertinho da cidade de Tiradentes. Bem pertinho mesmo, no Vista Alegre, que é um bairro que tem ali entre Vila Holanda e tal, mais pra lá, perto entre Ferraz também. E lá é aquela história que quando o velho vai contar uma história, fala, era tudo mato, né? Então, 1994, né? Quando a minha família foi pra lá, eu tinha 4 anos de idade. Então, era tudo mato e eu cresci nessa chácara até os 14 anos de idade. Então, eu tive uma vivência de infância muito rural, porque apesar de ser próximo da cidade, assim, coisa de da rua 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, lá não tinha saneamento básico. Então era água de poço, banho de caneca, esquenta, né? Na fogueira, vai tomar banho de caneca mesmo. E é gostoso, é muito bom. A alimentação era mais saudável, porque não tinha como ir em padaria comprar pão, porque era mais longe. Então, tome mandioca, inhame, cuscuz. Então foi muito bom assim essa infância. Na época eu até às vezes tinha aquela coisa, eu queria morar na rua. Mas depois eu tive consciência do quanto essa fase, né, esses 10 anos aí nessa vida mais rural foi importante aí pro meu desenvolvimento, até mesmo intuitivo, porque a gente consegue sentir mais o tempo, né? Apreciar e contemplar muito mais a beleza
da natureza, e conseguir se encantar mesmo, porque é aquela coisa de separar, olhar pro céu, a beleza das árvores, e, enfim. Aí eu tenho muito essa vibe ainda, até hoje. Passado isso, eu vim morar na Tiradentes, com 14 anos de idade, estudei ali no Oswaldo Aranha, e morei aqui bastante tempo, trabalhei em comércio aqui mesmo, na região, e depois trabalhei também como corretora de imóveis por aqui também na região. Então, assim, por ter tido essa vivência de anos, né, nessa profissão, eu conheço muito bem as ruas, né, os locais, porque você tá, vai ali, tal rua e tal. Então, você já tem toda essa vivência mesmo. E há um tempo atrás eu decidi estudar, porque essa questão minha com a política, não tem como eu falar pra você, Drica, é uma coisa que surgiu na minha vida. Não surgiu na minha vida, isso daí já veio pra minha vida, já veio com a minha vida, né? Porque desde criança, lá na chácara mesmo, eu falava pra minha mãe que eu queria ser presidente. Aí, tipo assim, é uma coisa que eu sempre desejei. Então, não é coisa, aconteceu. Não, sempre quis. No meu coração, eu sempre senti que... Não sei explicar, mas eu sempre senti que era como se fosse um caminho, uma direção. Desde criança também eu tenho uma percepção de que eu tinha uma habilidade de comunicação. Então, as pessoas falavam, você se expressa bem, você se comunica bem. E nada é por acaso, né? Então, a gente tem nossos dons de acordo com a nossa missão. Então, se eu tenho essa habilidade de comunicação, expressão, então que eu possa ser a voz de muitas pessoas. E, principalmente, eu possa ser a voz das pessoas que nem sabem que tem voz, que não sabem que tem direito à fala, que nem conhecem seus direitos, e que eu possa representar essas pessoas. Então, essa é, né, a principal missão, assim. Mas eu fui estudar já nessa intenção. Então, eu fui fazer a matrícula na faculdade já com a minha mãe. Falei, mãe, eu tô indo matricular e tudo. Eu vou me formar para me preparar melhor para a política. Porque eu sabia que era algo que ia abrir a mente, que ia preparar mesmo. E deixar, né, os caminhos fluírem. Então, eu, em 2016, entrei no curso de psicologia. Psicologia é padrão, né? Só que o curso de psicologia, ele chega no 7º semestre, ele tem a ênfase de curso. Então, a pessoa tem que decidir se ela faz a ênfase clínica, que é aquele padrão de você atender, consultório, né? Paciente ali clinicamente. Né? Você vê ali qual é a demanda do indivíduo, né? E tem o psicólogo social que ele atua no coletivo. Então, ele vai atender num contexto escola, UBS, saúde e comunidade, mas sempre no coletivo, sempre com grupos terapêuticos. Então, uma área que abrange um pouco mais. Claro que o atendimento clínico, ele é maravilhoso, necessário, terapêutico mesmo. Tem muitas pessoas que se curam até de doenças físicas por conta da psicossoma. Que às vezes a pessoa ela tem uma questão psicológica e aquilo se torna psicossomático e aparece algo no corpo. E aí a pessoa, às vezes, faz um tratamento psicológico e ali melhora o terapêutico. Então, assim, é fantástico. Mas esse trabalho do coletivo, das relações sociais, das interações, também é muito importante. Então, numa escola mesmo, você vai atuar ali não só para com as questões que vêm da demanda do que acontece com os alunos, dos conflitos da escola, mas também entre as relações de hierarquia, né? Não que vai interferir, mas vai estar ali harmonizando as relações entre professores, gestores e alunos. Então, isso num contexto escolar. Então, é mais amplo. E aí, essa foi a direção, né? A minha ênfase de curso foi psicologia social. E dentro da psicologia, nossa, tem várias coisas aí que eu acho, assim, que é muito importante a gente se atentar e defender.
defender assim por conta de que, por exemplo, a rede de assistência psicológica ela merece ser ampliada, que a gente tenha mais psicólogos. E aí é isso, Drica, tipo, depois que eu me formei, eu ainda estava me estudando quando eu fiz a campanha de 2020 como candidata a vereadora. Foi uma campanha sem recursos, mas assim, tipo, sem experiência também. Eu fui muito tete a tete. Eu saía nas ruas, falava com as pessoas e tal. E agora essa campanha de 2022 ainda está aí no caminho, né? Mas eu presumo que com mais experiência, né? Mais maturidade, ela vai ter uma direção aí melhor. Não que a campanha de 2020 não foi legal, eu gostei do empenho, válida, da experiência, né? exatamente. Mas é isso, lógico que é um processo assim, muita coisa. Ainda mais o que eu penso muito, né? Que às vezes a pessoa fala, ai, nossa, precisa de muitos votos, realmente, precisa de muitos votos. Mas a gente tá numa era de rede social, onde o viral é algo que pode acontecer do dia pra noite e da noite pro dia. Então eu penso muito nisso, que de alguma forma pode ser que algum conteúdo, alguma informação, algum projeto chegue até as pessoas, elas passam a conhecer aí o trabalho. Que da hora, gente. E é isso. E assim, você falou, né? Hoje você não atua mais, né? Na frente dos microfones ali, no canal, no Portal Flex, mas eu acredito que isso também contribua para que você esteja um pouco mais preparada para encarar isso, né? Porque você esteve muito tete a tete. Gente, ela fazia inclusive cortes assim nas ruas, em situações, entrevistando as pessoas, indo atrás de muitos projetos que estão, né, por acontecer por aqui. Você esteve muito em contato também com líderes comunitários, vendo a real necessidade das pessoas por onde você passou. Então acho que isso também te dá uma bagagem, né? Nossa, com certeza. Ajudou muito, assim, a minha experiência com o Portal Flex foi maravilhosa, porque, assim, logo de início, eu e a Anne, a gente tem uma amizade de muitos anos, mais de 10 anos para trás aí. E um dia, a gente tinha essa ideia de fazer, a gente quer fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto. E aí calhou que a gente já estava pensando em algo para fazer. E aí uma veterinária do bairro, ela pediu ajuda, porque ela ajudava uns animais aqui da comunidade, mas o pessoal estava precisando de ajuda, era uma época de frio, era julho, e a pessoa precisava de roupa, isso daí foi 2019. E aí ela falou, lá tem 200 e, tipo, era um número assim, 100 adultos, 150 crianças, 250 pessoas na época, não era muita gente, era uma ocupação, né? Mas já é bastante gente, né? Já é muita gente. Impressionado que 250 pessoas. Não, só que o que impressionou é que era 150 crianças. Aí eu, tipo, pensei assim, né? Eu falei, será que é isso mesmo? Vamos lá pra ver. E a gente foi lá pra ver, pra conhecer, pra gravar e pra mostrar. E a gente entrou mesmo lá na comunidade e é surpreendente porque muitas pessoas moram num bairro como a cidade de Tiradentes, por exemplo, que é uma Coab com milhares de prédios, mas nunca entrou nas comunidades aqui. E aqui tem umas comunidades. E até em outros bairros também. Eu moro numa comunidade hoje. Então. Moro aqui. Numa comunidade, eu nem sabia que esse lugar que eu moro existia. Aí, e eu amo esse lugar. Tá vendo que tem vários, expandiu. Sim. Diz que aqui até foi o bairro que mais cresceu numa questão de população nos últimos 10 anos em São Paulo, porque como tinha espaço, então foi chegando muita mesmo. Área vazia, né? Foram chegando novos bairros, como ali o Nova Ferraz, né? Sim, que eu não sei aí se conta aqui, mas tem outros, que tem outros aqui da região que são assim. E aí a gente foi na comunidade que antes chamava de Maravilha, mas agora eles chamam de Colorado, para não confundir.
porque tem o Maravilha 1 e ficou Maravilha 2, e depois ficou como Colorado. Mas é uma comunidade que não tem saneamento nenhum, era barraco de madeira. Então, assim, era uma situação assim que a gente viu mesmo que, nossa, o pessoal precisa de ajuda. E uma das coisas que aí a gente fez um vídeo, e nesse vídeo eu falava assim, é importante as pessoas compreender que as pessoas que estão aqui, elas não estão aqui por escolha, mas sim por falta de opção. Né? Porque às vezes a pessoa, é vagabundo, tá? Não, não é. É um negócio assim de realmente necessidade. A maioria extrema. É migrante, isso, né? A maioria pessoa vem de que outros vem bairros, de outras cidades. Se não às vezes vem de outros. Imigrantes. De outros municípios mesmo. Tem muita gente que ainda até vem países, do. Né? O São Paulo foi um lugar que recebeu, né? A maioria dos paulistanos são filhos de nordestinos, porque nas 60, 70, né? São Paulo foi projetado já para isso, para receber o pessoal, para vir trabalhar, a cidade das oportunidades. E ainda existe essa ilusão de, São Paulo. Também não seja, talvez, tanta ilusão. As coisas realmente acontecem em São Paulo. Sim. Tem muitas oportunidades, de fato. E aí, é uma coisa que a gente tá recebendo sempre, sempre. E aí vem o pessoal que... E aí cai numa situação dessa, de ficar totalmente desprotegido. Isso. Necessitando mesmo, e é real isso, Gi, porque eu moro nessa comunidade, né? De um lado, onde eu moro, são casas de alvenaria, mas a gente vê na frente da minha casa aquele morro mesmo, uma comunidade, e tá expandindo. Onde é? Eu moro aqui no Maravilha. É aqui. Moro aqui atrás, onde a gente foi. Moro aqui atrás. Então, desse lado aqui, são casas. Já é mais estruturado, porque é muito antigo. Sim, são casas, que é o lado que eu moro. Que já recebeu... Tá tudo... luz, sim. água. Ali tá tudo bonitinho. Só falta asfaltar as ruas, né? Isso. Mas do outro lado, assim, Gi, você vê claramente um morro que não tinha quase nada de casas. Cheio. Agora... Mas é isso, é o que eu tô te falando. Além da migração e imigração, né? Acontece até de fases que a pessoa passa, perde um emprego, não tem onde morar, e tem filhos pequenos, vai pra onde? Ou a pessoa vai numa ocupação, ou a pessoa vai pra rua. Entendeu? Então não é porque quer. Não. Exatamente, foi muito importante você ter dito isso. Sim, aí nesse vídeo aí, nossa, teve uma repercussão bem legal. Porque, e sabe o que é um negócio assim muito louco? Porque a gente sai de lá, eu e a Anne foi engraçado, que a gente, tipo, engraçado sem forma de dizer, mas porque a gente foi lá e segurou e se manteve, fez a filmagem e brincou com as crianças e tal. Mas, a gente saiu de lá depois, você é louco, a gente chega em casa, aí a gente, tipo, não tem como, a gente termina sentindo, assim, você tipo... tem filho, né? Aí olha o filho com tudo, protegidinho, quentinho. Aí você pensa naquele barraco de madeira, aquele frio, sabe? Aquelas crianças literalmente ali, digamos que amparadas por Deus, aquelas famílias, né? Não só as crianças, mas as famílias mesmo, amparadas por Deus, porque pelo poder público não, e pela vida ali, nossa, né? É aquela questão de sobrevivência. Né? Você vê as pessoas ali. Isso. Então, assim, é importante a gente compreender que, assim, a vida é uma roda gigante. Sim, um dia em cima, outro embaixo. E assim, sabe, quanto a gente puder, pelo menos tentar fazer para ajudar, nossa, é maravilhoso, porque é um de nós, né? A gente faz tudo parte da mesma família. Não tem essa de... É isso que é legal, quando a gente vai abrindo a mente, começa a compreender que não tem essa assim, é branco, é preto, é X, é Y, gosta disso, daquilo, sabe? Não tem isso. É pobre, é rico. É tudo ser humano. Uma vida, né? É tudo ser humano. Então, quando a gente começa a ver pelo lado humano, aí o negócio fica interessante. A gente consegue... com certeza, levar muito mais amor para onde a gente vai. E ali foi isso, a gente fez essa matéria na intenção do quê? De conseguir doações.
para que eles fossem vistos e recebessem ajuda. E deu certo, assim, né? Não aquela coisa de, mas deu porque naquele mesmo ano os comerciantes do bairro já cientes daquela comunidade foram lá e fizeram a distribuição lá de 200 cestas básicas. Aí também teve o Natal, eles fizeram o Natal solidário, levaram cesta pro pessoal. Aí começou o pessoal a saber e mandar algumas doações de roupas. Então começou a ter uma visibilidade, assim. Aí tem uma moça lá que é à frente dos projetos, que é a Dani. A Dani, ela também conseguiu, com muito sacrifício, depois de um tempo, acho que um ano tentando, ela conseguiu montar uma associação que é a Fênix. Essa associação Fênix também já é um ganho muito grande para eles, né, conseguirem ali desenvolver os projetos que acontecem. Então é isso, assim, é algo que foi bem bacana. E aí, tirando isso, a gente tava sempre por aí, como por conta do portal mesmo, a gente começou a fazer algumas matérias. Aí, teve recente lá uma questão, pessoal fazendo um protesto, né, para que a administração fosse direta, né, não mais do Santa Marcelina, do Hospital Cidade Tiradentes. A gente foi cobrir esse protesto também no dia do aniversário do bairro. E aí, o que vai estar tendo? Teve o show do bairro, a gente tava lá. Aí tá tendo, vai ter distribuição de tal situação, algumas ações, né, que estão tendo. A gente tava indo lá para mostrar o que estava acontecendo, e tá vindo coisas legais por aí. Inclusive o pessoal tá fazendo uma área ali perto do hospital mesmo, vai ter um campo lá. Eu vi que você fez um link ali, e a gente Fernanda, foi, né? com a professora Fernanda, muito bom. Então, ali, logo menos, vai estar sendo desenvolvido também vários projetos muito importantes, porque, nossa, a gente, através da arte, do esporte, a gente transforma vidas. E ali é um espaço ali de grandes oportunidades, e tem até a parte da horta também, que vai rolar uma horta comunitária e tal. Então, é um projeto, assim, muito bacana. Claro que projeto é sementinha, né, que você planta, tem um tempinho ali, mas tá bem encaminhado, logo menos a gente vai ver aí tudo acontecendo. E é isso, e a gente tava sempre por aí. No podcast também a gente chegou a entrevistar algumas pessoas, que nem aqui o próprio subprefeito da Tiradentes, Sorrilo, e sempre conversando com o pessoal, vendo o que está acontecendo. Esse poupa-tempo que colocaram aqui, esse poupa-tempo móvel, a Anne também atuou bem ativa. Né? Ela não só cobriu, ela antes de vir, ela ajudou na parte das solicitações. Sim. Ela e a Dani da Associação do Fênix também fizeram lá, contribuíram, né, com as reivindicações. Então, bem bacana, assim. Aí o pessoal vai fazendo uns trabalhos, a gente só vai acompanhando, vendo o que está acontecendo, e atuando é bom ter junto. nomes, assim, que são de peso, querendo ou não, né? Quando a gente faz qualquer tipo de mídia, de comunicação, informação, você passa a ter um peso, né? As pessoas passam a te olhar diferente, assim, com uma confiança de um cidadão comum, por exemplo. Igual vocês que faziam essa parte de mídia, de correr para cá, correr para lá, ajudar, porque vocês faziam esse intermédio de comunicação mesmo, isso, né? Fazendo a dor chegar onde a pessoa podia sanar. E aí, para fechar com isso, assim, esse assunto mais voltado assim, para o seu lado agora de projeto futuro, de campanha, eu vou te fazer uma pergunta assim, Gisele Pontes, assim, como que você se vê saindo da posição dessa pessoa que acompanhou a dor da Gisele Pontes, que está aqui comigo hoje? Vai ser a mesma dor da Gisele Pontes quando estiver lá em Brasília? Com certeza, com certeza. São muitos anos, né, de vivência, de essência, de preparo, de poder centrar. Olha, o que eu tô querendo fazer, o que eu vou fazer. Então, assim, é uma coisa que está sendo muito trabalhada. São mais de 3 décadas de preparo, e eu também fui buscar apoio na espiritualidade, porque chegou uma época que foi uma coisa assim tão
intensa, né? Ai, política, meu Deus, política tem que estar... Que eu falei, peraí, deixa eu ver que isso aqui tá quase uma obsessão. Aí eu fui, né, na espiritualidade, eu fui ter uma experiência com ayahuasca. Já ouviu falar? Sim. Então, eu fui ter uma experiência com chá de ayahuasca. E ali eu coloquei esse propósito, essa intenção de receber mesmo, né, esse direcionamento. E assim, a medicina da floresta, ela é assim fantástica, maravilhosa, sagrada. Então, no Brasil, ela só pode ser utilizada em contexto ritualístico. E uma vez por ano, não é isso? Não tem tempo, não. Você pode consagrar. Nossa, eu tenho a impressão que uma vez eu ouvi algo assim. Que a ayahuasca você só podia tomar nesse ritual e uma vez por ano. Então, olha, tem o lance do daime, que é a mesma bebida, que é esse chá, que é feito do cipó de uma árvore lá do Amazonas, junto com uma folha também. E aí a mistura do cipó com essa folha tem lá o DMT, que é uma substância que eles endógeno, né? Não é bem alucinógeno, ele é endógeno porque também ele tem uma coisa assim muito da pessoa com ela mesma, assim. E dentro do contexto mais pro lado espiritual, digamos que a medicina ela favorece a nossa vibração, né, do nosso corpo, a dar uma elevada, e a gente consegue elevar a um ponto de ter um contato com as questões fora da Matrix. Porque tem isso, né? A gente tem aqui esse contexto, mas existe um outro contexto ali paralelo. Então, nessas minhas experiências, né, espirituais ali, aí ficou tudo muito claro, essa questão do preparo, do que tem que fazer. E aí, voltando à sua pergunta, é claro, assim, a questão, assim, nada é por acaso, né? Eu não nasci na periferia por acaso, eu não cresci na periferia por acaso, de compreender as realidades, as deficiências, de sentir na pele as dificuldades que a gente sente só por ser mulher, por as coisas que a gente passa, as questões que a gente passa em relação à própria infância, que é algo que eu levanto muito a bandeira da proteção à infância, porque como criança, não só eu, mas eu passei por uma violação, por um abuso, e várias outras pessoas passaram. Porque é lamentável, mas é muito comum o quanto a gente é conivente como sociedade às violações que acontecem com a infância. E quando eu falo em violação, não só sexual, mas existe também as violações psicológicas, físicas, exatamente, morais, estruturais. Então, assim, e é interessante a gente ter em mente que a questão da infância, ela a proteção da infância, ela é uma responsabilidade de proteção da criança, é uma responsabilidade de todos nós, não só dos pais, não só dos familiares, de todos os adultos, independente se você vê uma criança que está passando numa situação ali que não é legal, é responsabilidade sua denunciar, chamar o conselho tutelar. Então não é que a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem tudo a ver com isso. E é importante que a gente tenha um olhar mais atento, que a gente fale sobre isso. Então, assim, eu senti na pele toda essa vivência de tantas questões. E mais que isso, eu sinto na pele toda a minha ancestralidade, que aí é onde eu volto naquela questão da espiritualidade, que ali eu senti toda a força e toda a questão da missão mesmo, de não, minha filha, é isso. Cada pessoa está aqui para uma missão e a sua missão é essa, você nasceu para isso e vá. E vamos. E vamos que vamos. Mas assim, a gente sente na pele o país que ele ainda é escravizado. O Brasil é um país lindo, perfeito, maravilhoso, só que infelizmente mal gerido, assim, com uma gestão que é abusiva. O que a gente paga de imposto é absurdo. Se a gente fosse se comparar com os outras centenas de países que existem no mundo, a gente vai ver o quão
retrógrado nós estamos, porque na maioria dos países é diferente a questão de imposto. Não é esse absurdo. O uso do imposto, exato, o retorno. Então, o que é muito louco é que o Brasil, ele tem um dos maiores impostos do mundo, e aí quando vai ver o PIB, que é para você ver ali o retorno, né, para a sociedade, é baixo. Aí não é compatível, é uma matemática assim que não bate. E é abusivo, é discrepante, é um contexto mesmo de exploração, de corrupção. A nossa terra, ela não só foi... a gente enriqueceu boa parte da Europa. E não só fomos, né, tão nutridores, provenientes durante tantos séculos, como ainda somos. Então, as nossas terras, gente, elas são maravilhosas. Não era para ver fome no nosso país. Não era. Por quê? Porque é aquela coisa você planta, o fruto vem. Da fruta vem a semente, da semente vem a fruta. Você planta e colhe, é abundante, a natureza é abundante. Você vê que uma árvore, ela dá vários frutos. Então, assim, as nossas terras, elas são muito férteis, a gente tem muitos recursos que favoreceriam e facilitariam para que as pessoas tivessem, no mínimo. Alimentação, direito à moradia, que é o que a gente estava falando sobre essa questão de saneamento básico. Então, por exemplo, esse bairro onde eu cresci, que era tudo mato, essa chácara, hoje lá no Vista Alegre, é um bairro com mais de 4, 5 mil famílias, sem saneamento básico, sem uma OBS, sem uma escola. Ainda, 20 anos já que existe. Aí as casas já são bem estruturadas, tem casas boas. A rua não é de asfalto, mas já de tanto que eles mexeram lá, já também não tá mais aquela coisa tão assim, mas ainda precisa, porque assim, chove muito, ninguém merece você sair na lama. E eu já passei muito por isso, né, dessa questão, porque eu morava, na época era chácara, tudo. Agora, hoje em dia, não tem mais chácaras lá, é um bairro onde as pessoas não têm a dignidade. Que é uma coisa de você não ter a dignidade, de você de chover e você colocar, né, não ter que sujar o pé na lama. Então, assim, é uma coisa que são muitas coisas que envolve, né, muitas vivências e muitas bandeiras também que motivam e acho que centram. Então, assim, o equilíbrio é muito importante e esse centramento. Então, o que eu sinto, né, é que vai, assim, se manter. Tipo, centrada para quando chegar, saber da onde veio. Porque acho que é muito difícil você esquecer quando são, né? Ainda mesmo que eu tivesse lá meus 20 e poucos anos de idade, né? Ainda assim, eu não esqueceria toda essa base, essa vivência. Imagina, então, quando isso é mais estendido, porque essa foi minha realidade. Tanto que quando eu me formei, eu ainda morava aqui na Tiradentes, na época, quando estava estudando, né? Um pouco antes de eu me formar. E eu saía daqui e ia pra Guarulhos, tipo, só que eu ia de carro, ainda bem. Se fosse ainda ser mais, né, no extremo de ônibus, tá lascada. Mas, enfim, então você fazia todo aquele trâmite, aquele trajeto e tal. Então, é uma coisa que tem todo um preparo antes, uma história. E quando tá bem estruturado, né? Quando a base, ela tá bem formada, aí dificilmente ela vai, né? A estrutura vai se romper. Então, eu acho que é um pouco disso. Quando chegar o momento que for para ser... vai ser bem direcionado, bem conduzido, até porque eu não vou estar só. Eu vou estar sempre com pessoas que são da base também comigo. E com todas as pessoas que já estiveram até hoje. Sim. Né? Então, tipo, todas essas questões vão estar ali muito presentes pra gente estar ali, ó, focado. Firmes, fortes. Isso, e com certeza. Fazendo, executando. E com certeza dá orgulho pro pessoal mesmo. O pessoal olhar e falar assim, pô, que legal, meu. Se pedirem votei assim, certo. escolha uma causa. Qual então, seria?
A minha bandeira principal é psicologia mesmo, ampliar o acesso à rede de assistência psicológica, por conta de que a saúde começa pela mente. Então, a gente fala em saúde, ela começa ali no nosso bem-estar psíquico. Então, assim, a gente sabe que, por conta dessa questão de pandemia, agravou muitos transtornos psicológicos. Então, essas questões, por exemplo, isolamento social, a pessoa ter que estar ali mais com ela mesma, enfim, né? Sair um pouco da rotina, tirar ali da zona de conforto. Isso trouxe ali agravos, às vezes, de depressão, ansiedade, crise de pânico, entre vários outros transtornos que foram, né, que ficaram mais aflorados. E a gente sabe que são muitas pessoas, quando fala depressão é a doença do século e tal, e realmente, infelizmente, sim, é algo que é delicado porque não é visível, mas é trágico, assim, a pessoa, ela realmente entra numa situação de amotivação, resignação, aonde nada mais faz sentido, não tem mais prazer em fazer nada, em viver, e é, assim, algo que, tipo, é importante as pessoas terem um amparo, terem uma assistência. E o que acontece? Vai no SUS, para você passar num psicólogo, nossa, é uma agenda que tem ali, às vezes não vai ser de imediato. Então, assim, é importante que a gente tenha mais acesso, sabe? Que tenha locais dentro mesmo da UBS, um local especializado, como já existe ali o CRAS, mas talvez um outro local mais direcionado a esse atendimento psicológico. E não só por isso, mas tem várias situações, né? São as famílias que estão passando por um processo de luto, várias famílias passando por um processo de luto. Tem situações de transtornos como autismo, TDA e todas essas, isso já mais dentro de um contexto ali interessante, trabalhar dentro de um contexto escolar. Existe uma lei para que haja psicólogos na escola. Já tem, é tudo certo, só que ela não funciona. Não foi executada ainda. Já é lei, já era para ser, já era para estar, só que ela não funciona. Pá. Obrigada, Valeu, obrigada. Amor. Ah, que lindo. Tem até o loginho Obrigada, aqui, ó. meu Pode amor. acontecer. Ganhei. Que top. Então, e aí assim, na escola, acontece tanta coisa que realmente tendo um psicólogo seria assim tão crucial. A gente pode trazer casos, por exemplo, como o caso do massacre que teve em Suzano. Aquele caso é um caso que o menino ele já tinha tido situações na escola, ele sofria bullying. É uma situação que, se tivesse um olhar, ali tem alguma coisa, e tivesse uma atenção, a revolta dele era até com a direção lá da escola e tudo, com a forma como ele foi tratado, como que permitiram que ele fosse tratado, como foram omissos, às vezes sem saber que estavam sendo omissos, mas porque existe muito uma questão assim, tipo, o olhar, né? É aquela coisa, tipo, às vezes a pessoa, ela olha, mas não vê. Agora, quando você tá ali mais preparado, mais direcionado, você vai olhar já com uma sensibilidade. Então, essa é a diferença de ter um psicólogo nas escolas. É a forma de olhar, que já vai observar ali algo que está atípico, que está diferente. Porque nós temos no nosso comportamento padrões de comportamento. Então dá para identificar quando... E se é um profissional voltado exclusivamente para observar esses padrões de comportamento, entendi o que você está querendo dizer.
fica mais fácil de prevenir do que depois remediar. Exato. Né? O que aconteceu Exatamente. com a escola, Isso, né? exatamente Agora estão isso. remediando uma coisa que poderia ter prevenido. Isso, exato. E que pode ainda ser prevenido várias outras Sim, coisas claro, né? a partir de que, por exemplo, em escola, gente, tem muito caso na adolescência, no segundo fundamental 2, tem muito caso de adolescente com depressão, automutilação. Automutilação, assim, é uma coisa muito comum. E ali, às vezes até tem alguém que possa dar uma ajudinha, encaminha, manda, mas demora. É diferente de ter ali na hora um suporte. Por quê? Existe até um padrão de atendimento que se chama plantão psicológico, que é um padrão de atendimento que às vezes a pessoa ela conversa com o psicólogo uma vez, uma única vez. Mas às vezes aquela conversa pode ser tão significativa para aquela pessoa naquele momento, que pode até mudar a vida dela. A forma como ela tá vendo, o que tá acontecendo, fazer-se esclarecer. Então, assim, é muito importante mesmo ter essa questão dessa assistência, dessa humanidade. Então, quando existe essa questão de bandeira, como psicóloga, apaixonada realmente pelo poder mesmo da cura pela fala. É a questão assim mais humana possível. É você conversar, entender, tantas coisas podem ser, né, resolvidas, amenizadas, evitadas, que nem esse rapaz, né, lá de Suzano, tudo. Era um garoto que tinha vários históricos, conflitos, falta de estrutura familiar, criado pela avó e a ausência da mãe. Então, era uma pessoa que precisava de atenção. E o psicólogo, ele é justamente isso. Se for pra gente resumir o que é o psicólogo é acolhimento. Ele vai acolher. A pessoa ela está num estado de sofrimento, porque essa é a questão. A pessoa ela não está com uma fratura exposta, mas às vezes ela está com uma dor que é maior do que qualquer fratura. Ela está num estado de sofrimento, de desespero, de angústia. E essa pessoa ela precisa de ajuda. Então, assim, essa é assim, uma das bases para que a gente tenha pessoas com mentes mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis. Porque quando a pessoa ela começa a se compreender, ela vai compreender melhor o outro. E aí, automaticamente, ela vai melhorar as relações. E as relações vão serem mais saudáveis. Então, assim, a base mesmo é lutar por uma ampliação da rede de assistência psicológica, por mais psicólogos nas escolas, por mais psicólogos nas UBSs, no SUS, na rede de saúde. Então, por mais psicólogos em todos os cantos. De tudo. Inclusive, eu escrevi um projeto de atendimento online também, gratuito. Já existe, mas não público. Existe algumas empresas, até grandes, né? Por exemplo, acho que a Unicef tem um projeto que Pode Falar. E aí, acho que é para jovens de 13 a 24 anos. Que ele tem ali uma opção de conversar de forma online e tal. E é ótimo, porque às vezes a pessoa ela realmente precisa ter alguém que ela confie. Tem coisa que às vezes ela não consegue falar para qualquer pessoa. E ela precisa ter uma pessoa ali neutra, que ela vai poder falar, que vai poder ouvir, que não vai julgar. Então, assim, já existe, mas é um projeto ainda, né, nesse contexto. Que paga, né? Ele não paga, ele é até gratuito. Mas ele é um projeto menor e é para esse público. Então, a ideia é a gente fazer um projeto, mais para frente defender a ideia de um projeto que é super possível, gente. A gente tem tantos psicólogos aí já disponíveis no mercado. Agora, na pandemia, inclusive, pipocou serviço online, né? Então,
Aí apareceu bastante serviço, assim, por isso que eu me confundi com a questão que você estava colocando de ser serviço pago, porque teve bastante. Teve. Mas eu não vi, assim, eu pelo menos, por onde eu ando ali nas redes e tal, eu não vi nada de serviço gratuito. Eu sempre via pago. Oferecendo serviço por preços simbólicos, que Sim, é valor simbólico, sim, porque se você for social. pagar uma análise, assim, tipo, é razoavelmente um dinheiro que nem todo mundo tem. Exato, né? exato. Então, eu acho super importante de pensar. Eu também, eu acredito piamente, né? Hoje eu tenho até uma visão assim, as pessoas se preocupam muito com a embalagem, né? As pessoas gastam horrores num salão de beleza para ter um cabelo bonito, um cílio maravilhoso, uma unha deste tamanho, uma academia para ficar com um corpão maravilhoso, mas da mente ninguém cuida. Se você falar exatamente isso para a mesma pessoa que vai gastar 200, 300 reais num cabelo, falar pra ela, ó, 300 reais você faz um pacote de terapia. Ela vai querer arrumar o cabelo, entendeu? Então, assim, eu acho que é extremamente importante cuidar da mente, sim. Eu acho que mente sã é corpo sã. Exato, exato. Não é mente sã e corpo sã. É corpo sã. Mente sã é corpo sã. É corpo sã, exato. Né? Porque a mente, nossa, a mente é o controle de tudo, né? Então, até essa questão, assim, por exemplo, da nossa saúde, muito da nossa saúde está na nossa alimentação. Porém, muito assim, muito mesmo. Quase tudo. Praticamente tudo. Mas, o que acontece? E muita nossa alimentação está na nossa mente. Do que, por exemplo, se às vezes a pessoa come demais, tem compulsão alimentar, é por uma questão de ansiedade, entendeu? Isso, gatilhos e tal. E entre outras coisas. Então, quando a gente entra numa questão onde a gente pelo menos consegue controlar já, né, de mente, de ter uma mente, de saber o que é bom, o que não é, o que você... Nossa, a pessoa que chega num nível de evolução de consegue controlar o que vai beber e o que vai comer, tá perfeito. Eu ainda não cheguei nesse nível, quero. Porque, tipo assim, tem vezes que tem coisas que eu sei que não é tão bacana, ainda assim consome. A gente faz essas autossabotagem mesmo. Que legal, você entrou num ponto de uma pergunta que eu adoraria fazer. Eu tenho várias amigas psicólogas. E agora você entrou num ponto que me fez lembrar de uma pergunta que eu sempre quis fazer para elas, principalmente agora, depois, né, de todo esse auge da pandemia. E do profissional da saúde mental, quem cuida? Nós mesmos, outros profissionais. Tipo assim, o ideal é que o psicólogo, ele passe por um psicólogo. É isso. Porque gente, não é porque é psicólogo, é psicólogo. Você vai fazer uma autoanálise, olhar no espelho e falar, vai pra frente, guerreira. É ser humano da mesma forma, cheio de BO também, com várias questões. Faz terapia também. Claro, porque, o que acontece com a terapia? É um momento seu, para você falar sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre a sua vida. E é o que acontece. Qual que é a diferença de você pensar e você falar? É que o pensamento são várias linhas, não sei, bilhões de neurônio, então é muita coisa. E quando você vai expressar através da fala, você organiza essas ideias para você colocar elas ali na fala. Então, quando você vai conversar sobre o que está acontecendo, é no momento que você vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça e você vai expondo e você também vai compreendendo ao expor, porque ao falar, você se ouve. É como se você fizesse um filtro do que realmente você quer pôr pra fora. E no pensamento não, fica tudo. O que quer, o que não quer. O pensamento é uma bagunçaiada. coisa E aí quando você fala, realmente é aquilo que você está precisando falar, né? Você consegue selecionar, sintetizar. Porque o pensamento é muita coisa. Uma linha ali. Agora a fala precisa ter uma síntese. Ela precisa ser, é isso. Então, para você, quando você vai falar para o psicólogo o que você está sentindo, você vai ressignificar os seus sentimentos, vai pensar o que você está sentindo para você poder expressar. E nisso já é um processo terapêutico, onde você tá ali, o que tá acontecendo? Você mesmo também tá tentando entender. Ao explicar, você tá tentando entender o que acontece. E aí, nesse processo, tem uma coisa que é um grande diferencial. Você conversa com uma amiga,
Ah, é legal, é maravilhoso. Gente, se não fosse a gente ter esses laços de amizade, fraternidade, irmandade, meu Deus do céu, ninguém aguentava a vida. Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente precisa, às vezes, de um ombro amigo mesmo. Ai, de uma palavra, de um abraço. Nossa, é até científico, né? A questão do abraço, que o abraço, ele... Quando você abraça uma pessoa por mais de 20 segundos, o corpo ele começa a liberar umas oxitocinas. Que é tipo, eles vai dando uma sensaçãozinha ali também. Tipo, de bem. Por isso que eu gosto de abraço apertado. Eu amo. Isso, aquele abraço que você dá um abraço, aí você amo. segura, aí você fica. Nossa. Aí daqui a pouco você vai. Eu até recosto a cabeça assim quando eu abraço. É científico. 20 segundos depois, o corpo ele entra num processo que o cérebro lá, o neurônio lá começa, os neurônios começam a liberar aí essas oxitocinas. E aí vai estar depois isso relacionado a serotonina, dopamina, que dá a sensação ali de bem-estar. Então, o abraço ele é terapêutico. Então, a gente realmente precisa, às vezes, dessa questão. Agora, qual que é a diferença? Isso é importante, crucial, qual que é a diferença de um profissional dessa área? Que o profissional, você vai estar falando, você vai estar se entendendo, mas o profissional vai estar te entendendo melhor ainda. Porque tem coisas que a gente entra em processo de negação. Então, você vai falar uma coisa, você vai falar negando aquilo. Ah, eu não imagino tal coisa. Só que nem diz o Mano Brown, né? Se só de pensar em matar, já matou. Se você não imagina, é que você tá imaginando, né? Então, não tem muito assim. Então, às vezes a pessoa ela tá num processo muito de negação. E é engraçado que aí, como é aquela coisa que eu falei pra você dos padrões de comportamento. Então, a gente já tem uma base dos mecanismos de defesa que nós temos, porque senão a nossa psique não aguenta, a gente pira, dá pane. Então, esses mecanismos de defesa é justamente para nossa proteção. Então, por exemplo, o mecanismo de defesa da projeção é muito comum. Qual que é esse mecanismo? Quem trouxe essas ideias de mecanismo de defesa foi o Freud. Que na psicologia, Freud é o pai, né? Então, assim, da psicanálise, pai da psicanálise, mas muito contribuiu, assim, demais para todo o contexto aí da evolução da psicologia, de identificar a estrutura da mente. E aí ele fala na projeção que, sabe aquela coisa que do espelho, né? Você olha e você se vê. Então, é como se a gente fizesse muito isso nas nossas relações. Então, você olha para uma pessoa... E às vezes você acha aquela pessoa, ela é incrível, ela é ótima, ela é maravilhosa. Às vezes você está se vendo. É o potencial que há em você. E o oposto também. Então você olha para aquela pessoa e fala, eu não suporto essa pessoa porque ela é muito arrogante. Às vezes você é uma pessoa extremamente arrogante, mas é difícil você aceitar que você é uma pessoa arrogante. E aí você vai ver a arrogância na outra pessoa, mas você não vai enxergar ela em você. Então, é uma projeção. Por quê? Porque é uma forma, você projeta no outro aquilo que você não aceita em si mesmo. Aí, depois de um tempo, pode ser que você tome consciência desse processo que é com você. Mas, num geral, muito das nossas relações está muito relacionada a gente mesmo. A maioria das coisas que acontecem é a gente. E a gente tem que resolver com a gente mesmo. Não o outro. Então, quando tem lá, o outro é assim e tal, calma, pensa, porque é de dentro pra fora. Então, a gente vai um pouco nisso. Mas é isso, assim. Então, o psicólogo, ele vai ter um olhar clínico diferenciado, ele vai ter noção de quais são os mecanismos de defesa. Então, ele vai saber se você está num processo ali que você está projetando alguma coisa, ou se você está num processo de negação, porque às vezes a gente entra nos processos de negação, ou você está num processo de deslocamento. Por exemplo, aquela pessoa que está estressada lá com um serviço, com um contexto de trabalho, só que ela não pode explodir no serviço, porque senão ela perde o emprego. Então, ela chega em casa e
é motivo dela pegar e gritar e xingar e chutar o cachorro. Isso é um deslocamento. Você tem uma frustração ali e você não pode direcionar esse impulso no objeto de frustração e você desloca para outro objeto. Então, como eu não posso pôr aqui, eu ponho ali, meu problema aqui é esse, só que não funciona. Por quê? Porque o problema tá lá. Entendeu? Você só deslocou, mas não vai amenizar nada. Mas, enfim, aí conforme a gente passa lá, né, esses tempinhos estudando para compreender como é que funciona, a gente vai tendo já umas bases que auxiliam muito na direção do indivíduo para a solução de conflitos. Então, às vezes a pessoa tá com os problemas e ela tá falando, só que, tipo assim, a pessoa tá falando uma coisa, o psicólogo já tá ouvindo outra, mas ele já tá ouvindo pelo lado do que realmente a pessoa tá querendo dizer. Porque tem aquela coisa, tipo, do que o que você... o que é manifesto, o que você tá manifestando, mas o que tá latente, que é o que vai além do que você manifesta, mas está ali interno. Então a gente consegue ter um pouco dessa percepção. E aí é onde contribui muito para a direção ali. E é por isso que funciona. A maioria das pessoas, né? Pelo menos eu tenho para mim, que eu me recorde, que não me falhe a memória. Todas as pessoas que eu conheci que fizeram terapia foi positivo. Mas digamos que possa ter tido, sim, alguma exceção, porque às vezes também tem casos que a pessoa ela não quer entrar em contato com umas questões que machucam e tal, e aí de querer entrar em contato, isso daí às vezes dá um chute, uns conflitos, pode ser isso, mas no geral é muito bom. E os psicólogos, sim, eles precisam passar por psicólogos também, às vezes até mesmo se for para falar de coisas, de tipo... Porque é muita coisa que recebe também, né? É, por isso que eu perguntei. Porque imagina ficar ouvindo, ajudando uma hora. Vocês também precisam descarregar tudo aquilo ali, né? Até mesmo porque você já teve vivências até fora da profissão, não atuando como psicóloga, que foi o caso de chegar na comunidade, chegar em casa e... tá totalmente, né, assim, destruída pelo que viu ali ao ser humano, né? Por trás do profissional tem o ser humano que vai sentir com tudo, certeza, né? A gente sente muito então... e não, e é isso, é aquela coisa assim, tipo, que faz parte de toda a profissão, né? Porque, por exemplo, psicólogo, gente, é a mesma coisa, os mesmos BO, os mesmos conflitos, igual, né... Tem casos aí de cardiologista que às vezes fumam. Tipo, sabe que o negócio não é legal, mas fuma, entendeu? Fazer o quê? E vai ter caso de, né? Então não tem jeito. Porque tem não, o lado humano, né? O humano falho e um detalhe do ser humano que é muito interessante, que é bem bacana a gente reforçar. Não existe normalidade. Né? A gente criou a ideia, né? Um padrão, né? E aí esse padrão é o normal, porque é o que está dentro da norma, do que foi estipulado. Mas todo indivíduo, ele vai ter alguma questão, ou uma neurose, ou uma psicose. A nossa estrutura psíquica, ela já vai ter situações que são totalmente direcionadas para transtorno. Então, algum tipo de transtorno, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Alguns vão ser mais intensos, outros mais leves, moderados. Uns que demonstram muito, outros menos. Exato. É isso mesmo, Gi. Mas alguma coisa sempre tem. Tem caso que às vezes as outras pessoas nem vai saber, porque às vezes não é tão perceptível para quem tá de fora. Às vezes a pessoa que tem um toque, talvez não seja um toque que às vezes se expõe muito, mas tem outras questões. Eu tenho tique nervoso, vários. Gi. Tenho, mas caramba, você vê? Não dá pra perceber. Uma psicóloga tem tique. Não, eu sou doidinha, filha. Eu tenho uns tique nervoso tenebroso. Mas nossa, é um negócio que o meu é tipo assim, é uma coisa que ele acontece muito se eu tô distraída e fazendo algum movimento repetitivo.
distraída, então, lavando roupa, ou aí eu começo a abrir a boca. Ou fazendo varrer no chão. Ou, não, às vezes até sem perceber, vocês vão dente. É uma coisa assim. Mas ele tem uma coisa mais relacionada a alguns movimentos. Mas o toque também é assim, é transtorno obsessivo compulsivo. Então, primeiro vem a obsessão, normalmente é no pensamento. Então, quando a pessoa ela vai ter algum movimento ali, é porque foi algo que primeiro veio aqui, que desencadeou aquela descarga, né? Aquela compulsão ali, aquela descarga de energia. Então, às vezes eu sei, eu tenho alguns gatilhos que aí eu começo a mexer no nariz, assim, faz assim, aí dá uns negócios assim. Que depende muito da questão do pensamento. Mas, enfim, entre isso, várias outras coisas, aí é um detalhe. Enfim, mas assunto para um dia a gente chamar a psicóloga Gisele Pontes e ficar um dia inteiro, que é muita coisa mesmo, tem né, muito Gi? transtorno, muito. E dentro dessa questão da estrutura psíquica, até interessante de comentar que as pessoas têm muita curiosidade sobre o psicopata, né? Ai, mas e aí? O psicopata sente, não sente? Gente, o psicopata até sente, sim. Mas ele sente ele. Só ele, né? Só ele. Ele não tem nenhuma empatia. O sociopata também? Não. É a mesma pegada, assim. Que antigamente a gente chamava de psicopata, sociopata e tornou-se transtorno antissocial. Hoje é transtorno antissocial. Por que é antissocial? Porque aquela pessoa ela vai totalmente fora aos padrões da sociedade. E qual que é a estrutura psíquica do dito, né, psicopata? É estrutura psíquica perversa. Mas não perverso de pervertido, mas o perverso de perverter, de burlar. Então não há regras. A pessoa, ela tem uma regra, mas para ela não serve. Tipo, é para as outras pessoas. Para mim não, eu posso. E então já na estrutura mesmo da mente da pessoa, ela já tem essas questões. E ela vai ser, normalmente eles vão ser ótimos comunicadores, manipuladores, né? Se expressam bem, comunicam bem, tudo. E tem essa questão de que ele não vai sentir. Se eu causar algo pra você, eu não consigo sentir. Simplesmente não tem como, porque não foi pra mim. Eu só sinto se foi em mim. Isso é uma frustração minha. Se o outro cortou o pescoço, tá lá esguichando sangue, entendeu? Se foi eu mesmo que fiz isso com ele, é porque eu quis fazer, tá tudo certo. Então, assim, não há remorsos. Não há remorso, não há ressentimento, não há culpa. É um processo mesmo que é diferente, né? Não tem como a gente classificar no nosso nível, porque não é uma coisa que a pessoa, o sentimento, a emoção é diferente. Existe um sentimento, mas apenas por si mesmo. Um autossentimento, né? Só um autossentimento. E existe toda essa questão de que, se eu tiver que passar por cima de não sei quem pra conseguir, vai e tal. E tem um detalhe, tá? Que é legal comentar. Nem todo psicopata é assassino, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já a gente tem um monte. A Ana Beatriz falando disso. Isso, a gente tem um monte de psicopata aí. O pessoal acha, não, que é só assassino. Não, gente, tem um monte de pessoas que são pessoas que elas vão ser extremamente manipuladoras, tóxicas, e vão causar algum tipo de dor e sofrimento em outros indivíduos. Isso é fato. Mas não necessariamente a matar, assassinar ou estrupar, né? Mas psicologicamente, nossa, pode dobrar o outro e dar nó. E tá por aí. Então é importante a gente ter um pouco... Se atentar também. Por isso que é bom esse respaldo todo que você quer nessa questão assim de cuidado mental das pessoas, até para identificar, né, um problema. Às vezes é uma pessoa da família, um amigo. Exato. Enfim, é uma tragédia anunciada que você está evitando. Exato. Né?
E até nessa questão, tipo assim, ó, que nem, né, nessa caso do transtorno antissocial, eles estão bem com eles mesmos, tá tudo bem, tá tudo certo, eles não vão ir procurar ajuda. Mas se para as pessoas que estão ao redor, elas tiverem uma compreensão desse perfil, de como já é sim uma forma muito melhor de prevenir, de evitar. A própria família, quando estiver ali lidando com uma pessoa assim, também tem formas de amenizar. Sim. Né? Ai, não vai mudar, mas dá para amenizar. Como quando, por exemplo, você vê lá uma criança que já tem lá aquela coisa de fazer experiências com animais, tortura animal e arranca e tal. Já vê que tem alguma coisa ali. Opa, isso aqui não tá legal, não. Tem alguma coisa estranha aí. Aí, dependendo da situação, a intervenção faz toda a diferença. Fundamental, sim. Né? Não que vá, tipo, curar, não, mas ameniza bastante. E, é isso, assim, a psicologia é muito ampla. Abrange muita coisa, né? A mas... mente humana, ela é muito complexa, então tem que ter um detalhamento para cada área, né, Gi? Tem tanta coisa, tem tanto segmento, né? Porque tem a parte comportamental, cognitiva, mas também vem a parte das questões inconsciente, que tem tantos processos que a gente passa, que a gente sente, que é inconsciente, e, né, ou subconsciente. Então, assim, é muita coisa mesmo. Tem que assim, cuidar da mente, gente. E, assim, agora eu vou mudar um pouquinho a temática. A gente conheceu, então, um lado da Gi mais profissional, mais voltado aí pra causa que ela quer batalhar aí, possivelmente, se candidatando, né, pro nosso cenário aí, que precisa, sim, de mudanças. Então, a gente conheceu um pouco do perfil mais voltado para essa parte. Agora eu vou falar um pouco com a mulher Gisele Pontes, que é mãe. Me diga como que é esse rolê aí da mulher. Vamos conhecer um pouco agora a parte, né, normalzinha da coisa. Ai, gente, mas normalzinho assim, né, mas também acho que o normal, não tão normal, porque eu tava falando com você até nos bastidores, né, só a gente sabe o que a gente passa só por ser mulher, né, o que a gente passa na pele, a forma como às vezes a gente é descredibilizada, como a gente às vezes é tratada. E entre todas as questões, né? Por exemplo, eu fui mãe, casei novinha, com 19 anos, fui morar junto. E fiquei um tempinho nesse relacionamento, uma década. Fui mãe com 22. Meu filho hoje, lindo, maravilhoso, tem 10 anos de idade. Gatão. E é aquela coisa, tem o lado mágico da coisa? Tem. Que é aquela alegria mesmo, assim, só pela existência daquela vida. Acho que uma das coisas mais... não tenho certeza. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida foi quando meu filho tinha chegado do hospital, fazia poucos dias, não sei se eram uns 3 dias, e ele sorriu pela primeira vez. Porque ele não tinha tido essa expressão de, tipo, fazer assim, sabe, aquela carinha de sorriso. E ele tava dormindo, e ele sorriu, e eu realmente vi a representação de um anjo mesmo, assim. Não é assim, meu Deus, tem um anjo aqui, que lindo. Eu me senti no paraíso. Então, assim, é emocionante, sim. Mas não é só flores. Então, a maternidade, ela traz com a gente, assim, muita responsabilidade, muita mudança de vida, de contexto, de situação. Então, a gente, às vezes, romantiza, né? Ai, o ser mãe é lindo. Sim, é lindo, é mágico. Não, tá bom. Tá. Um guardanapinho, por favor. Não, tá bom, precisa não, já foi. Calma, gente, falar de filho. Não, já foi, já. Olha, falar de filho tudo bem. Eu sei, Gi, eu sei. Emocionante, não, mas eu lembrei, eu revivi aquela coisa linda. E a gente chora mesmo. A gente chora vendo eles dançando festa junina, não é? Exato. A gente fica tão gratidão. Mas pode se emocionar, gata. Aqui é pra isso. Tão bobinha, né? Que hoje o papo é pra gente conhecer a Gi. Olha, gente, aproveitem a chance, hein? Tá na essência total da mulher aqui. Então, que bom, né? Sim. Aí
a gente às vezes tem isso muito de romantizar, mas é um processo muito louco. É muito louco porque não é mais a mesma coisa, a mente, as questões e aquela coisa assim, de a vida da mulher muda totalmente. Você agora se dedica àquela vida e durante um tempo, aí depois vai amenizando. Eu, graças a Deus, tive uma rede de apoio maravilhosa, o pai dele super paizão, presente, a avó ali também, nossa, me ajudou sempre, mas ainda assim é um processo que é, como diz o ditado lá, né, padecer um pouco no paraíso, que assim, tem as fases delicadas, mas no geral, assim, é muito gratificante, muito bom, e compreender também essa questão de que você ter um filho, ele não é seu, não te pertence, né? Para mim, eu tive a honra e o prazer de poder estar, né? E ser a mãe do Vitor nessa situação, nesse aqui e agora. Mas eu sei que ele não é meu, que ele não me pertence. Então, é uma coisa que a gente também vai trabalhando vários processos de maturidade, de desapego, que nem agora ele morou esse tempo todo comigo. Aí agora com 10 anos, justamente nesse período aí, por causa da campanha e tudo mais, ele vai passar aí até o fim do ano com o pai dele. E foi difícil pra mim esse soltar de laços. Mas eu pensei muito sobre toda essa questão de que a gente tem que saber o que, assim, o respeitar a liberdade. Ele pediu também, que ele tem uma irmãzinha, então ele quer morar, queria, né, ficar lá. E aí eu falei, não, é saber soltar e ter essa maturidade, tipo, né, mas tá assim, mas ele vai voltar. É só uma fase. O meu tá longe também. É um príncipe. Qual a idade? 23. Ah, já é um homão. Tem um de 23, tem uma de 19. Esse de 23 tá fora do Brasil. Olha só. Graças a Deus, assim, a gente conseguiu mandar pra lá pra tentar fazer medicina. Uau. Né? Então, se legal. Deus quiser, um dia teremos um médico maravilhoso, preto, periférico. Claro. Enfim, mas o futuro a Deus pertence. Só que o que eu tava querendo dizer é que é isso, a gente, eu lembro dos meus filhos dormindo, Gi, e eu cheirava aquele bafinho de leite deles, né? E a gente ama. E aí quando o Nicolas foi embora, uma vez minha filha tava brincando, né? Ela falou assim, mãe, agora a gente tá grande, você nunca mais vai querer cheirar a nossa boca, né? Falei, pois é, minha filha, agora o seu irmão lá do outro lado, e eu queria tanto ter a boquinha dele aqui agora pra cheirar, né? Então assim, parece que não cresce esse negócio, né? Que fala, o meu bebê. E realmente a gente tem uma visão assim distorcida, positivamente, né? Porque a gente quer amparar, quer colocar no ventre novamente quando tá em situação de risco. Ai, queria tanto que estivesse aqui. Mas que legal, Gi, que legal que tem esse entendimento e que você teve essa rede de apoio, porque é bem como você tá dizendo, a mulher, ela sofre sempre um pouco mais, assim, principalmente quando é mãe, mesmo tendo uma rede de apoio, ela vai sofrer um pouquinho mais, porque a responsabilidade automaticamente é exclusivamente dela, né? Mesmo tendo a rede de apoio ali, até a responsabilidade de amar tão intensamente mais que os outros, né? Esse ser que a gente gera e que Deus nos empresta para cuidar nessa vida, que é o que eu falo isso, eu falo que eles são emprestados, presentes foram emprestados concedidos. de Mas, e aí você se separou, mas, tipo, o pai numa boa, casamento, filho, outra e tal. Não, foi tranquilo, a gente teve sempre uma boa relação, boa comunicação. Então, assim, que nem eu falo, nesse contexto da minha vida, assim, foi algo muito bem resolvido, bonitinho também, porque foi aquela coisa, eu casei com meu primeiro namorado, aí ficou lindo, aí vivi aquela coisa. Aí até bati minha cota, assim, falei, já bati a cota de casamento, gente. Não casa mais? Não, eu falo zoando, mas... Tá namorando? Eu nem sei. Agora peguei. Eu nem sei. Eu sei que eu passei esses últimos tempos aí, esses últimos 5 anos, passei solteira,
Eu nunca quis expor ninguém pro meu filho, assim, de tipo, estou namorando. Teve uma vez que eu tava ficando com uma pessoa, achei que seria, né? Eu falei, vai virar. Aí apresentei, mas não virou. Mas ainda assim eu também apresentei porque eu sabia que mesmo que não virasse, era uma pessoa que tinha ali uma condição de se aproximar. Tem talvez uma questão que, tipo, um vínculo familiar ali, que depois vai terminar conhecendo de alguma forma. Tá ali, tá tudo certo, tá tudo bem, pessoa maravilhosa também, mas não foi. Mas é isso, mas atualmente aí eu tô feliz, tô feliz. O coração tá aquecidinho. Tá aquecidinho, eu tô com sorte esses dias aí, de uns dias pra cá. Meu, depende do momento, da situação. Eu assisti um episódio. Que eu tava bebendo. Não. Tava bebendo. Imagina a cara. Aqui era Coca-Cola, tá, gente? Não estou enchendo a cara da convidada, não. Até derrubou o suco. Suquinho. Aqui. Não foi esse dia de beber. Ou então, se vocês estavam bebendo, eu nem percebi, porque às vezes teve também o dia eu faço da caipirinha. Não, eu assisti o episódio das vovós e eu vi você bem animadinha com a segunda sem lei, viu? Lógico, essa gosta. Não, eu sou assim, não baladeira. A questão é a seguinte... de sair de balada mesmo, eu fui, dá pra contar nos dedos, e na época da faculdade eu fui umas 2 vezes, e antes da faculdade também fui tipo umas 2, 3 vezes, então assim, não fui em 10 baladas na minha vida inteira, porque eu acho um ambiente muito cheio, mas já fui. Você tá com 32, né? Isso, vou fazer 33 logo menos. Agora, eu gosto muito de um rolê assim, tipo... mais natureza, tal, mas também eu gosto quando tem um encontro de amigos. Umas resenhas, uns almoços. Isso, aí uns drinks, aí eu gosto. Então eu me animo bastante. E depende das fases, né? Que nem eu falei, tem fase que eu tô só good vibes, roots, mas tem fase, dependendo da situação, que vamos passear, que a noite é uma criança. Eu gosto muito de ver o sol nascer. Aí, como eu não tenho, às vezes, disposição de acordar tão cedinho pra ver, aí tem algumas situações que eu viro à noite. E ela quer compensar. E a Gia é do rock, do pop ou do samba? Eu sou das tribos aí, mas mais do rock. Mas eu gosto do pop também, o eletrônico. Tem algum cantor favorito, assim, uma música? Eu tenho ouvido agora, ultimamente, eu tô ouvindo muito Felipe Ret, que ele tem umas... É um misto, né? Ao mesmo tempo que tem coisas ali que eu acho, muito apologia, tipo, pesado. Ainda assim tem umas mensagens muito legais, eu acho uma inspiração, porque eu componho, eu tenho umas letras, eu canto. Olha! Aí eu já tenho essa pegada. Esse lado eu não conhecia, tá, gente? Não tô fazendo a desentendida, não. Eu não sabia. Canta, gente. Canto. Faço uma umas palhinha. letras docinho. Vai. Já? Faço as palhas, faço as letras e componho. Mas você quer o quê? Você quer... Qualquer coisa. Eu adoro música. E agora você falou que compõe e tal. Eu vou mandar uma que eu vou produzir ainda esse ano, espero eu. Que tem muito a ver com a minha identidade mesmo, da mensagem. Tem muito a ver com o que eu quero passar, né? Com a mensagem que eu quero passar. Eu vou fazer aqui a capelinha. Não está pronta essa música, só tem a letra, não tem nem a música em si, mas é só uma capelinha mesmo pra você ter uma base. Faz pra gente babar um pouquinho mais. Vamos lá. Me criticar é fácil, eu quero ver fazer o que eu faço. Me criticar é fácil, eu quero ver fazer o que eu faço. Minha rima nem sempre combina, mas a vida ensina e eu vou aprender. Meu verso é desconexo, às vezes complexo de entender. Agradeça tudo que tem, sempre terá o que agradecer. Sou coerente e insana, parda amarela, índia africana, resiliente, camaleão em qualquer ambiente, situação. Patriota nata com muito orgulho de um país infectado de tanto entulho. Lixos humanos, corruptos, malditos, assassinos insanos e omissos. Não preciso mais de vocês para me autorizar, muito menos para me divulgar. Estamos em tempo de revolução, chega de hipocrisia e manipulação. E olha só... Onde é que já se viu?
estão achando que são donos do Brasil. Só que esse país pertence a todos nós. E o que a gente herdou, ninguém nos tira mais. Ninguém nos tira mais. Sim, eles querem nos dominar, mas agora é tarde, não dá pra controlar. Estão provando do próprio veneno, o mundo dá voltas e vão colhendo. Cuide bem da sua plantação, pois cedo ou tarde os frutos virão. E até o Wake foi em cana, e foi só mais um de muitos bacanas. Corrupção não tem partido, tem ladrão enrustido. Nessa guerra de interesses e terceiras intenções, tá faltando o herói pra tantos vilões. E olha só, onde é que já se viu? Estão achando que são donos do Brasil. Só que esse país pertence a todos nós. E o que a gente herdou, ninguém nos tira mais. Ninguém nos tira mais. E é isso aí. Uau! Gente, olha, os meus convidados, eles me surpreendem numa categoria assim que só eles sabem fazer. Jamais, Gi, olhando você, jamais. Eu faço umas letrinhas, mando até uns trap aí. Umas letrinhas? As letrinhas aí. E é humilde. E é humilde, gente. Aí só vai, essa aí eu gosto muito e, dela. E assim, suas referências musicais, tem alguém na família, não? Ou você como... Não, já é incrivelmente uma criança falar que quer ser presidente, já é excelente. Então você já começa sendo... diferenciada por aí, gata. Mas e a música, assim, tipo... Não, eu acho que assim, ó, sabe o que acontece? Todos nós, a gente tem a mais dentro de nós temos a essência da mais pura expressão da vida, que é a arte. A arte, ela faz parte de nós, na nossa vida, o tempo todo. Porque a arte é a expressão por meio da dança, que a gente teve o prazer de ver uma dança maravilhosa hoje aqui na Casa de Cultura, ali, os meninos ensaiando. E a gente vê ali a arte pela música, a arte pelo desenho, e aí a arte em suas múltiplas vertentes, né? Então, assim, todo mundo é artista, só que a gente não desenvolve. Então, todo mundo vai ter algum tipo de habilidade. Às vezes a pessoa, ela sabe atuar, mas ela nunca fez nada para ver, sabe? Para poder aflorar esse lado. Então, é uma coisa que, sobre o canto, eu sempre gostei de música. Quando eu tinha 12 anos de idade, até menos, na verdade, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. E aí, quando meu pai faleceu, uns meses depois, eu compus uma letra para ele. E aí, eu lembro que era tipo uma versão de uma outra música que já existia, né? E aí eu lembro que eu falava assim, eu sei que as coisas são para se perder, mas não queria ter perdido você e tal, mas não importa o que acontecer, por mais que 100 anos eu possa viver, não vai apagar os 10 anos que estive com você. Eu lembro que era uma coisa mais ou menos assim. Então... é uma coisa que, assim, pra compor já vem dele também, porque o meu pai era artista. Minha mãe conheceu meu pai em Olinda, uma galeria de arte. E ele usava nome artístico como Presley, era tipo meio hippie, ele esculpia em madeira, era ourives. Então, assim, ele já é todo da arte mesmo. E, além disso, ele gostava muito de estudar. Então, meu pai, ele foi autodidata, ele estudou muita coisa, a ponto dele ter sido reconhecido mesmo por vários doutores e ter conseguido um título, mesmo sem o curso, mas porque ele fez uma apresentação para vários doutores e eles viram que ele dominava aquele assunto, que no caso era parapsicologia, se eu não me engano, que ele já gostava muito, tal. Então, ele sempre estudou muito. E tinha essa parte da arte. Então, eu tenho minha irmã, que é a Raquel Pontes. Ela é artista plástica. Ela já fez um trabalho maravilhoso na área da cultura aqui em São Paulo. Ela trabalhou até no Centro Cultural ali do Vila Holanda, que é da Tiradentes, né? Que tem ali na frente. O centro de formação? Isso. Ela dava aulas lá. Ela dava aula de dança lúdica, desenho também. Então, assim, essa questão da arte é uma coisa que tá ali, já vem um pouco na veia. Mas a música, ninguém canta na minha família. E nem eu cantava, eu escrevia, mas eu não cantava. Só que o meu desejo de poder
seguir com a minha missão, que é política, foi tão intenso que eu pedi a Deus para que ele dirigindo mesmo, indo para Guarulhos e tal. Nossa, eu conversando com Deus. Nossa, às vezes eu converso com Deus, eu choro até umas horas. Aí eu lembro que eu pedi, eu falei assim, Senhor, permita-me que através da minha voz eu possa passar uma mensagem para as pessoas. Que possa passar uma mensagem, que possa levar algo para as pessoas. E nisso eu ia de Guarulhos, né? Que eu falei que eu estava em Guarulhos, eu ia da Tiradentes para Guarulhos, era quase 2 horas de trânsito, às vezes que você pegava, eu ia no carro cantando. Aí ia cantando. Então eu fui trabalhando um pouco essa desinibição, de poder soltar a voz mesmo, cantar sozinha, sem fazer curso, sem nada, treinando, né? Intuitivo. Tendo uma base, tendo uma noção das técnicas, né? Tendo uma base ali. E é isso, e fui indo, e agora, mais uma vez, chegou a campanha, eu vou pra lá, vou pra campanha, tal, vamos pra cima. E tá nas mãos de Deus, se tiver que ser, vai ser. Porém, passado isso, a questão se eu tiver que cantar, dançar e rebolar pra poder chamar a atenção mesmo, pra mostrar, olha, sou eu, a arte, expressar a arte, passar a mensagem pra lá na frente com um reconhecimento, uma notoriedade, eu consegui chegar lá para nos representar, a missão é essa. Você eu não tem quero meios de se fazer conhecer. Isso, não tenho o desejo no meu coração de, eu quero ser artista, fazer show, e pegar no microfone, subir em palco. Não, eu quero passar uma mensagem. Eu quero passar uma mensagem, mostrar a arte, passar uma mensagem e a partir daí, né, ter um reconhecimento, mas para no final das contas ir parar na política mesmo. Por quê? Porque quando o nosso coração pede uma coisa, filho, não tem o que fazer. Ou você vai, ou você vai. Porque se você não for, você fica infeliz. E fica ali te torturando. Eu não consigo. É uma coisa muito louca que eu não consigo imaginar fazer outra coisa. Isso que é muito doido. Tipo assim, eu até já tenho a minha profissão, tenho ideias de atuações sociais na área da comunicação, da arte. Tipo, eu imagino fazer outras coisas, imagino. Mas coisas que são meios que o fim vai ser para levar a esse contexto. Então, tipo, agora eu já aceitei isso. Falei, vambora. É isso mesmo. Se for agora 2022, amém. Eu quero, aceito, recebo e agradeço. E se for mais pra frente também, só sei que vai ser. Uma hora vai ser. Uma hora nós vamos estar lá. Mas é isso. Uma hora acontece. Gi, eu sempre faço com alguns convidados que eu sinto no meu coração de fazer. E eu faço o momento acontece. Então, assim, eu vou jogar pra você um determinado tema e você vai me dizer qual é aquele momento naquele tema que acontece na vida da Gi. Tá? Então vamos começar. Eu queria que você me dissesse hoje, qual o momento hoje que acontece na vida da Gi? Eita! Jazinho, qual o momento hoje? Qual é o momento hoje? Não, hoje, domingo, tô falando hoje. Hoje. Tá. Como que é a Gi? Que momento é esse da Gi hoje? Então, hoje a gente tá aqui, tô iniciando, tô com muita alegria no meu coração, de verdade. No começo eu tive um pouquinho assim de, Jesus, e agora? E aí fui recebendo umas mensagens do universo, e entre elas filha, você é uma borboleta maravilhosa, linda, dourada, vai voar, segue a vida. Então eu tô muito feliz, de verdade, com meu coração cheio de alegria, até porque quando a gente consegue ter um contato mesmo, é possível para todo mundo, gente, quer ficar feliz na vida, vai conversar com Jesus, ele é tão legal. Sim, real. Ele é o nosso melhor amigo, nossa, né? meu, e eu falo, Jesus, eu te amo tanto, gratidão por você estar aqui, por você não estar do meu lado, mas por você tão estar presente comigo, você estar em mim, você ser eu ser você, porque eu me sinto assim, sabe? Eu tenho uma coisa assim, tão assim, que até mesmo por conta das experiências também espirituais na força e tudo mais,
é uma coisa que eu sinto como se a gente fosse o próprio Cristo renascido, sabe? Como se a consciência dele, como se toda a história dele tivesse, assim, no nosso DNA. Então, é uma conexão muito forte e isso traz alegria e conforto pro nosso coração. Então, eu tenho conversado muito, né? Por causa que tá se aproximando esse processo. E aí, eu tô me preparando. Hoje é um dia que tá um pouco mais tranquilo. Logo, logo vou ver meu filho, passar um pouquinho com ele. Mas amanhã já tem reunião com o partido, já tem as questões com a Anne, que a gente vai gravar uns vídeos. E nesses vídeos a ideia é que a gente consiga passar uma mensagem para as pessoas em tempo curto, porque agora ninguém, né? 15 segundos, cara. É um negócio, a gente tá no 8 ou 80, né? Ou os podcasts vira porque a pessoa quer profundidade, ela quer mesmo ver, conhecer, entender, e ali ela vai no extremo. Ou a pessoa... Você parte pra um history de 15 segundos. Ou você vai ali no... Né? Pá, né? Então, eu quero trazer muito essa mensagem, assim, pra ficar claro, né? Então, nesses vídeos, ficar claro essa questão do porquê que é importante, né? A gente ampliar essa rede de assistência psicológica. E eu quero muito falar sobre a proteção da infância. Muito mesmo, porque eu ainda vejo como um assunto tabu. A gente teve um caso recente na mídia da menina de 10 anos que a juíza tramitou lá de uma forma onde não favoreceu para que acontecesse o aborto, né? Demorou bastante, depois eu acho que deu certo, mas já estava num nível ali que não era para ter deixado ir tão distante. E aí a gente vê o quê? Isso chocou? Nossa, chocou demais. Só que assim, gente, essa menina de 10 anos, ela é 1 milhão. Exato, ela é só a exposição ao fato ali porque engravidou e tal. Só que são tantas as crianças que são, às vezes, violadas até dentro dos seus próprios lares, que a maioria dos casos acontece dentro de um contexto intrafamiliar. E a gente precisa falar sobre isso porque a conivência, ela infelizmente existe. Porque eu imagino, você acha que no caso, por exemplo, dessa mãe, dessa menina, você acha que ela nunca percebeu nada até a menina engravidar? Aí só que acontece? Às vezes a pessoa vê que tem uma coisa, mas nossa, aquilo é tão triste, dói tanto, melhor fingir que eu não tô vendo. E outra também, como é que você vai pegar o abusador, que às vezes é um parente, um irmão, um pai, e de repente condená-lo à morte, né? Porque, tipo, a gente tem isso mesmo, de que é estuprador, é cadeia, é morte e tal. Então a pessoa, ela tem essa questão de que, tipo, eu vou proteger. Só que, gente, tem uma coisa que é bem relevante a gente se atentar. Um abusador, ele não vai fazer uma criança só de vítima, nem duas. Então, assim, são muitas as crianças que vão passar por esse trauma. E a gente tem que ter essa consciência, importante ter, e essa responsabilidade. Os professores também, eles às vezes percebem comportamento, quando a criança está diferente na escola, a criança expressa através do desenho que está acontecendo, às vezes alguma coisa. E, nossa, teve um caso, isso daí eu vi num livro, onde a criança, ela fez um desenho da mãe sem boca. Ela desenhou a família, né? Ela desenhou a mãe dela sem boca. Aí a professora viu que tinha alguma coisa errada, porque não foi só ela fez um outro desenho da mãe sem boca. E aí ela foi conversar com a mãe da criança para entender. E aí a mãe da menina falou que teve uma situação, que o pai da criança estava viajando, ela precisava ir no mercado, era coisa rápida, ela achou mais prático deixar a menina lá, e o pedreiro estava fazendo uma obra. Então, coisa de meia hora ela foi, voltou e aconteceu. E a criança contou, assim que ela chegou: mãe, o pedreiro fez isso e isso. Só que ela ficou com medo. Meu Deus, e agora? Se contar pro meu marido o que aconteceu, o que ele vai fazer, falar que eu errei, porque eu não fiz assim, que eu deixei, que eu permiti.
E ela fingiu que não aconteceu. Mas pra criança, não tem como fingir. Então, é algo que ali não tem jeito, meu. É uma coisa que, assim, a gente precisa trabalhar as linhas de prevenção. E as linhas de prevenção e proteção. E também essa questão, assim, que às vezes é linhas de tratamento. Porque prevenir. Mas se já aconteceu, aí essa criança, ela precisa de um apoio emocional. Ela precisa de um preparo, de um acolhimento para lidar com essa dor, com esse trauma. Então, assim, é uma das bandeiras, assim, sempre por mais psicólogos, né, escolas e no SUS, mas também muito com um olhar voltado pela proteção à infância, porque eu ainda vejo essas questões, assim, e, meu, é uma loucura, vou falar pra você, é absurdo o número de relatos que chegam até a mim. Tanto que foi eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Porque não é comum. Tem pessoas que às vezes... Olha, já teve casos de pessoas que eu convivi, assim, há anos, décadas, nem imaginava. E a pessoa me falar, assim, depois de anos, luz de convivência. E já teve casos de eu conhecer a pessoa por 1 hora... 10 minutos e a minha pessoa falar, olha, já aconteceu isso comigo. E isso, assim, teve um ano, que eu acho que foi o ano de 2020, que eu meio que contei, foi, assim, uns 7, 8 casos que chegou naquele ano. E não parou, continuou. E de casos, assim, às vezes próximos, às vezes aleatórios. Do nada, e às vezes de onde você nem imagina. Só que questões que foram me fazendo perceber que eu falei, gente, é um absurdo. É um número muito maior. Não é o que acontece. Isso sempre existiu. Só que o problema é que ainda continua existindo. Não, eu digo fora do comum, assim, as pessoas hoje ter um pouco mais de coragem também, mesmo depois de anos, falar. Então é fora do comum, abre a boca, aí vem um outro, automaticamente o outro vai relatando, vai chegando. Então chega uma hora que você fala, não, tá fora do comum. As pessoas estão muito necessitadas de pôr pra fora, eu preciso fazer alguma coisa. Isso, exato. E é isso, é um pouco disso e um pouco também do quê? 80, 90% das crianças sofrem algum tipo de violação. E a gente precisa fazer alguma coisa. Porque eu vejo relatos de pessoas, de adolescentes. Então, tipo assim, tá acontecendo ainda, entendeu? Tá acontecendo. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Sempre me acharam uma mãe super protetora porque eu fui e ainda sou do tipo de... Eu nunca troquei minha filha na frente de homem. Mesmo bebezinha. Mesmo, muito cautelosa. As partes da minha filha em qualquer lugar, como eu vejo que acontece. Mas, enfim, eu sempre mostrei, você tem sua privacidade, tem um momento de te trocar. Não só a minha filha. Eu falo mais a minha filha porque é menina. Mas até meu filho, sabe? Assim, sempre tive aquele momento de tipo, olha, se é o momento de tomar banho... olha, não é porque é o vovô, o titio, o padrinho, né, que pode pôr você no colo. A mamãe não gosta de você no colo das pessoas, eu não gosto, tá? Se ficar beijando muito, fala pra mamãe quem é que tá beijando, que eu vou ficar de olho. Então, sempre me disseram assim, nossa, você é paranoica. E o mais impressionante, Gi, que eu peguei a fase da minha filha com 3, 4 aninhos, na época daqueles casos de pedofilia que até o Malta abriu uma CPI, que tava assim, no olho do furacão. Eu fiquei tão paranoica com aquilo ali, eu juro por Deus, até o meu marido, que graças a Deus nunca teve índices, graças a Deus, não é porque é meu marido, não tô protegendo não, porque eu não, sabe, não aprovo mesmo. Mas assim, até o meu marido, eu ficava de olho nele, assim, tipo, sabe... Eu fiquei tão doida, mas é melhor pecar por excesso, né? Sim, do que agir, falta. tipo, não, é o tio, é o vizinho. Sim, é um negócio muito louco, porque assim, o primeiro caminho é informação, conversa.
Então é importante sim que a gente tenha mais palestras, mais acesso à informação aos pais, né, aos responsáveis, para ver, para compreender os sinais, não só os sinais da criança, mas os sinais do abusador. Sim. E detalhe, assim, que nem você comentou, ai, tá, olha, é lamentável, mas assim, esse negócio de, ai, trocou roupa, a pessoa é doente, ela é doente, não tem isso, entendeu? E é isso, mas assim, também é importante a gente deixar claro, existem pessoas que têm esse transtorno? Existe, mas existe uma maioria de pessoas que são normais. E a pessoa normal, ela não sente atração sexual por criança. Porém, como você falou, na dúvida é algo que peque você pelo excesso. Tem que estar ali. Peque pelo excesso. Nessa eu vou aproveitar o seu gancho, Gi, da gente entrar nessa questão, pessoal. Hoje em dia a exposição, ela é quase que obrigatória. Então as pessoas expõem muito da vida em tudo, rede social, fotos. Tenha um pouco mais de cuidado até com a sua vida, com o que você está expondo. Às vezes, você sem nenhuma maldade expõe, estou em tal lugar. Só que se tem um abusador e sabe que suas crianças estão sozinhas em casa, fulana está no mercado, então as crianças estão sozinhas em casa. Então até nessa, você dá informação também, você dá ferramenta para os abusadores, sabe? Foto de biquíni, criança de biquíni, é desnecessário. Algumas coisas são desnecessárias, porque tem gente maldosa para fazer montagem de fotos, vocês não estão entendendo. Verdade. Não tá entendendo de pegar a sua informação que você está num lugar, seus filhos estão em outro. Então pecar mesmo pelo excesso. A gente tem que ter todas as cautelas necessárias mesmo e é importante mesmo essas questões assim de a exposição, porque, por exemplo, nesse negócio de rede social, vale tudo por like, né? Então assim, criança fofinha, vou postar uma foto ali e tal. Mas às vezes é uma foto que a criança tá com uma roupa curta, que a criança... É claro que, tipo, tem a ver, gente, mas será que aquela criança ela queria ser exposta daquela forma? Isso também, Sim, né? Isso também é uma violação, Sim. sabe? Essa questão dos pais expor o filho. Você tem que fazer, você tem que faz dançar, vídeo você tem que fazer pose. E tal, ou mostra, às vezes a criança tá ali, tá assim, tá num momento que também tem que ter essa questão, porque assim, você se expor, você é adulta, você quer se aparecer, tá bom, você vai lá. Agora, será que a criança quer, né? Então, tem também tudo isso. A gente tem É só uma dica, pessoal. Não é pra ficar bitolado, também ficar meio maluco. Não posso confiar em ninguém. Não, mas não dá ferramenta, né? É pra saber que assim, tá aí, existe, é real. E os olhos têm que estar sempre abertos, a gente tem que estar atento. Nosso bem mais precioso, exato. Né, Gil? Porque assim, não dá pra gente mais passar por várias outras gerações de conivência. Porque isso já vem de muito tempo. Desde que o mundo é mundo. Só que eu acho que tá na hora da gente, vamos evoluir, vamos identificar, vamos evitar isso aí. E proteger. Mas uma das bases aí vai ser ir por esse segmento, porque é algo que é pouco explorado. Assim, não é um assunto, às vezes é chato, a gente não quer falar, mas fazer o quê? É real. Temos que... Não adianta, se a gente quer que melhore, a gente tem que falar sobre isso. E eu acho que serve como alerta pra gente abrir os olhos para situações que a gente considera que tá distante da gente e não tá muito perto. Sim, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem tenho criança, eu não tenho filho, é um assunto que não me pertence. Pertence sim, porque você como sociedade, futuramente você pode ter um filho, futuramente você pode ter um amigo que tenha filhos, enfim. É uma sociedade protegida, amparada, gente. Isso. E é o futuro, né, também. Isso, As crianças saudáveis de hoje é o que vai aí trazer o nosso progresso para amanhã. Sim. Porque é o que vai mudar, né? É a nova geração. É o que representa a transformação.
E graças a Deus estamos em tempos de mudança, né? Para deixar um mundo melhor, né? Para quem vem, né? Um dia você exato. morre, velhinho, se Deus quiser, mas o mundo continua aí para outros. E nós temos, né? O Brasil tem um potencial maravilhoso. Você disse um monte de coisa. Né? Terras gente férteis, pessoas boas, que são a maioria, graças a Deus. Exato. Né? Tem um comercial de uma marca de refri que eles falavam, né? Ai, os bons são os maiores, sempre vencem. Mas é verdade que eles falavam, para cada tanto de arma fabricada, né? Para cada 1000 armas fabricadas, são fabricados 100 mil ursinhos. Tipo, para mostrar que, tipo, mas realmente, a gente às vezes choca, né? Com as coisas graves e acha que é aquilo. Porém, se a gente for olhar bem no nosso dia a dia, no nosso ao redor, a gente vê o quão boas são as pessoas de verdade. Sim. Porque a maioria é boa. A gente vê isso, a maioria é boa. Eu, pelo menos no meu dia a dia, vejo solidariedade, assim. Eu por boto todo fé lado. na humanidade, Eu também. Eu boto muita fé na humanidade no Brasil. O Brasil é um povo que me surpreende, me encanta pela alegria, que é uma das coisas que eu ia falar pra você lá quando a gente foi na comunidade. A gente viu toda aquela situação, o pessoal lá e tal, só que tinha algo que era surpreendente. O sorriso. Pessoal, é Deus que explica isso, só Deus. Porque, tipo, o pessoal sorrindo, feliz, sabe? Dando risada, aquela coisa, tipo... tão pouco ou sem nada, mas com uma alegria no coração, que tem até um livro do Augusto Cury que ele fala, né? Existem milionários que moram em barracos e miseráveis que moram em palácios. Então é isso, porque o grande, né, triunfo mesmo é o que a gente sente, experiencia, enfim. E é isso, eu acho que nada é por acaso. Infelizmente, as pessoas que passam por essa situação também têm ali uma missão de vida que levou, né, até essa situação, mas que, se é possível melhorar, é justo que se melhore, e a gente tem possibilidade de melhorar não só essa realidade, como várias outras realidades sociais no nosso país. E acho que a gente realmente está num novo tempo, um tempo onde o que tem que acontecer? Mudar um pouco esse segmento da política, não mais o filho, o neto, o sobrinho, sabe? Não mais aquele cara que já tá lá, 7º, 6º mandato, pelo amor de Deus, gente. Vamos realmente dar oportunidade para as pessoas novas, para quem também tem uma vivência de base do povo, e é isso. Então, é o que vai trazer aí um novo congresso. Eu acredito nisso. E a partir daí, né, as mudanças vão acontecer e vão ser positivas, sim. Potencial a gente tem de sobra. O brasileiro, ele é produto que pode ser por mundo inteiro, assim, no sentido de que o brasileiro, ele tem o sorriso no rosto, o samba no pé, a arte no coração. O brasileiro é muito artista. O Brasil é incrível. O Brasil é um país autossuficiente pelas pessoas que compõem o país, que são muito trabalhadoras, talentosas, são extremos, assim, de coisas boas. O Brasil é o que eu costumo dizer. É tão autossuficiente que a gente não precisaria depender de nada, Gi. Nós somos o país que tem urnas eletrônicas desenvolvidas por nós, que serve de exemplo para países de primeiro mundo. Então, começa por aí, dando a opção de você fazer a diferença pelo povo, pela nação, pelas terras, pela comida, pelo samba no pé, pela alegria quando você entra num barraco de uma comunidade e é bem recebido. Verdade. Né? Então, assim, é por isso tudo, né? É surpreendente. Gi, eu amei esse episódio. Eu queria saber se você tem algo mais para nos colocar. Eu estou surpresa com essa caixinha de surpresa que foi Gisele, gente. De verdade. Hoje eu estava comentando, né, que eu e o meu produtor ali, a gente comenta sobre as expectativas da entrevista, como que vai ser esse convidado e tal. E a gente falando, assim, que eu tava com muito medo. Falei, gente, ela é psicóloga, as meninas têm um puta de um canal enorme, já são conhecidas, e eu tão ali, né, humilde e tal, mas graças a Deus
me apareceu essa oportunidade, bem como ela diz, nada acontece por acaso, é como eu digo, tudo pode acontecer nessa vida, e hoje estive diante dessa joia de menina, que me surpreendeu em gênero, número e grau, com tudo que ela me colocou aqui. Gi, deixa suas redes, diga pra gente como que a gente faz pra te localizar. Eu quero agradecer demais mesmo, muito, muito, muito agradeço a oportunidade, o espaço, a troca, o carinho, porque a gente sente, né, essa questão emana uma frequência, né? Sim. Nós somos seres energéticos, então é não assim tem... também, tipo, se dá um negocinho, assim, até civilizada, oi, tudo bem? Mas tem uns que tem um negócio, uma liga, né? Isso, exato. A gente sente essa conexão, então, assim, pra mim também foi uma alegria muito grande. Então, adorei também o papo, muito bom. Se deixar, a gente vai mais ainda. É porque vocês estão ouvindo de fundo, ó. Vai ter show. Vai ter show, então hoje a gente tem que acabar logo. Já temos que ir, vai ter showzinho. Mas é isso, assim, a máxima gratidão. Eu agradeço quem esteve aqui, que veio acompanhar pela Drica ou por mim aqui, meus amigos, meus seguidores. Máxima gratidão. Gratidão a todos que acreditam nessa missão, que estão comigo. Agradeço pelo carinho, pelo apoio. E vamos, que a missão tá aí. Foguete, isso. Gente, sem dar E as redes sociais. Isso, deixa o as contato redes. aí. Pessoal, quem quiser me encontrar, me acha lá. Eu vou estar no YouTube, Psicóloga Gisele Pontes. E no Instagram, Psico Gisele Pontes, no Facebook de Psicóloga Gisele Pontes também. Então joga aí Psicóloga Gisele Pontes ou Psico Gisele Pontes no Instagram, que tá tudo certo, já vai me encontrar lá, vai ver um pouco mais do meu trabalho, poder acompanhar aí como é que vai ser essa campanha também. E é isso. E é isso aí, pessoal, a gente vai acompanhar, tá bom? Então, esse episódio em breve vai estar no nosso canal. Eu espero que tenha, assim, muitas visualizações. Não por questão de like, assim, tipo, para o meu canal, mas pela ideia que foi passada aqui. Muita informação. Então, assim, sintam-se todos abraçados. Se inscrevam aqui no Pode Acontecer Podcast, tá bom, pessoal? No nosso Instagram também, no nosso Facebook. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! Valeu! Gratidão, missão cumprida!